Emerson Royal no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esses temas, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quais as chances de o Maurício jogar o segundo jogo da final do Paulistão? Ricardo, hoje a tendência é que ele fique à disposição do técnico Abel Ferreira. Ele havia sofrido uma lesão no ombro no clássico contra o São Paulo no Allianz Parque. Foi até uma dividida com o Juan. Houve a necessidade de uma intervenção cirúrgica. A última vez que um jogador do Palmeiras passou por algo parecido foi o Murilo, que ficou 2 meses fora. Ao que parece, o Maurício volta antes. Mas ninguém sabe ao certo em que condição e se ele vai estar à disposição desde o princípio do jogo, tá? Nicola Like 63, não perca uma live sua. Sou palmeirense e vi o Felipe Anderson no treino fazendo uns gols, hein? Será que vai ter novidade aí para a final? Rodrigo, o Felipe Anderson, para mim, é uma das grandes decepções, embora eu ainda não tenha jogado a toalha em relação a ele. A percepção que eu tenho é de que ele ainda está muito abaixo dos demais depois de se recuperar de um longo processo, né? Então, eu não sei se eu forçaria a barra em relação a ele. Palmeiras que pode ter outras novidades para a partida final do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. O Maurício voltou a treinar com o restante do elenco ontem e o Paulinho deu esperança de que pode estrear muito em breve. Pouco like, hein? Vamos deixar mais like aí, tá, galera? César Cacita, boa noite, Nicola. Você acha que o Palmeiras consegue ganhar do Corinthians? César, sendo bem sincero, não. Eu tenho notado o Palmeiras com muita dificuldade em marcar gols em jogos decisivos, né? Já tinha sido assim no 1-1 entre Palmeiras e Corinthians, no jogo em que o Palmeiras foi muito melhor. Não fosse um erro, acho que do Richard Rios no meio campo, que o Memphis rouba a bola e toca para o Yuri, e o Palmeiras teria vencido. Mas é um Palmeiras que cria e não consegue fazer o gol. Contra o São Paulo, o gol só saiu por causa da marcação de um pênalti que não aconteceu. Contra o Corinthians, no final de semana passado, várias chances criadas e nenhum gol. E aí o que mais preocupa pro palmeirense o Palmeiras não basta só vencer. O Palmeiras precisa vencer na Neoquímica Arena e de preferência por 2 gols de diferença. Porque se o Palmeiras vence por 1-0, por 2-1, por 3-2, a decisão vai para o pênaltis. Onde o Palmeiras tem retrospecto horroroso e o Corinthians tem um goleiro dos melhores quando o assunto é cobrança de pênalti, tá? E vou ser bem sincero, a impressão que eu tenho em cobranças de pênalti é que o papel do goleiro é primordial. O Everton não é um bom pegador de pênaltis. O Alisson, por exemplo, o goleiro da seleção e do Liverpool, é um péssimo pegador de pênaltis. Então, se você tem um goleiro que não tem boa performance nos pênaltis, você fica bastante abaixo. Bora falar agora sobre as maiores torcidas do Brasil. Saiu uma nova pesquisa do Infomoney em parceria com a TM20 Branding e com o Brasil Panels. E essa pesquisa traz poucas novidades e mudanças em relação a outras, mas é sempre bom te atualizar sobre o tema, certo? O clube mais popular do país é o Flamengo, com 24,8% daqueles que responderam. Isso equivale a quase 1/4 dos participantes. Corinthians aparece em segundo, 19,4%. Bastante atrás está o Palmeiras em terceiro, com 8,1%. O São Paulo é o quarto, com 7,7%. Durante muito tempo, o São Paulo era a terceira maior torcida, mas há algumas pesquisas, o Palmeiras já aparece em terceiro, com uma distância razoável em relação ao tricolor. Quinto lugar para o Vasco, 4,8%, o Grêmio é o sexto com 4,4%. Outra informação importante, a presença do Atlético Mineiro em sétimo, com 4%. Santos em oitavo com 3,1%, o Inter o nono com 2,9%, a 10ª colocação é dividida entre Cruzeiro e Sport, 2,7% para cada. O Bahia é o 12º, 2,5%, o Fluminense o 13º com 2,4%, o Botafogo o 14º com 2,1% dos participantes. O Vitória é o 15º, 1,9%, o Ceará é o 16º, 1,6%, o Fortaleza aparece em 17º com 1,4%. Para encerrar a pesquisa, o Atlético Paranaense em 18º, Curitiba em 19º, Furacão com 0,8%, Curitiba com 0,6%. Você acredita nesse tipo de pesquisa? Algum desses números te surpreendeu? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Combinado? Para falar sobre o Palmeiras e a chance de Emerson Royal, ex-jogador da seleção brasileira, pintar como reforço alviverde na metade do ano. Especulação que ganhou as redes sociais e fez muito torcedor alviverde
já criar expectativa. Vale a lembrança de que nem Mike, nem Marcos Rocha, nem Agustin Giai têm conseguido dar conta do recado. Pelo menos na avaliação do torcedor, o técnico Abel Ferreira já admitiu que gosta especialmente dos dois brasileiros, já é completamente encostado. Mas, bora falar sobre o Emerson Royal. Jogador de 26 anos, que pertence ao Milan, ele havia sido comprado em julho do ano passado por 15 milhões de euros. E aí já começa a pintar o primeiro grande problema: como é que o Palmeiras vai investir 15 milhões de euros na contratação de um lateral direito? Não para por aí. O Palmeiras pode eventualmente pedir um empréstimo do Emerson Royal, como ele não vem sendo muito aproveitado e perdeu espaço desde a chegada do Kyle Walker, lateral direito da seleção inglesa. Daria para imaginar o Milan aceitando o empréstimo, mas aí pinta um outro problema. O Emerson Royal ganha no Milan R$ 1.950.000 por mês. Não dá para imaginar que o Milan vá aceitar emprestá-lo de graça e ainda ajudar com parte dos salários. E dá para imaginar menos ainda que o Palmeiras aceite gastar quase R$ 2 milhões de salário com um lateral direito. Então, esse é o tipo da negociação que dificilmente vai acontecer. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte alviverde que assegurou que nunca havia ouvido falar sobre Emerson Royal no Verdão. Atleta que até se contundir no mês de janeiro tinha 26 partidas na temporada, 22 como titular e 4 na condição de reserva. O Milan, ao contratar o Walker, gostaria de ter negociado o Emerson Royal e já existiam tratativas para que ele fosse para a Turquia, até que acabou se contundindo. Nesse meio tempo ele ainda não voltou, mas o Walker não vem jogando bem no Milan, até por isso imagina-se até a possibilidade de Kyle Walker e Emerson Royal acabarem brigando pela posição. Se não rolar, a tendência é que ele seja negociado dentro do próprio futebol europeu. Jogador que passou pelo Atlético Mineiro, também esteve no Barcelona, no Betis e mais recentemente no Tottenham, convocado com alguma frequência para a seleção brasileira. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, que pode ter 2 reforços importantes para a final do Campeonato Paulista. Um já vem sendo debatido há alguns dias, o atacante Paulinho, comprado por 18 milhões de euros do Atlético Mineiro. Já se sabia, quando da compra, que ele precisaria passar por uma cirurgia. A recuperação tem acontecido de uma forma mais rápida do que se imaginava, e já há uma série de imagens divulgadas pelo Palmeiras do Paulinho fazendo exercícios em campo. Chance dele ser utilizado na final da próxima quinta-feira é pequena, mas é algo que vem sendo debatido internamente. Seria a estreia do Paulinho justamente numa partida contra o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo em que o Palmeiras precisa reverter a derrota por 1-0 dentro de casa. Já há outra possibilidade, essa mais real, de retorno. Maurício, que vinha fazendo bom Campeonato Paulista até a partida contra o São Paulo, clássico disputado no Allianz Parque, num choque com o Juan, zagueiro do Tricolor. O Maurício levou a pior e teve um problema no ombro. Precisou passar por cirurgia e ele já está de volta aos trabalhos de transição no campo. Ele deixa o departamento médico, deixa de fazer fisioterapia e passa a fazer atividades com o restante do elenco. A primeira imagem do Maurício treinando com o restante do elenco foi divulgada nessa quarta-feira. Como o jogo só acontece em uma semana, ainda há a esperança de que ele possa pelo menos se sentar no banco de reservas. Só para completar mais 2 informações sobre o Verdão, Luigi, grande destaque do Palmeiras, vice-campeão da Libertadores Sub-20, treinou com o time principal nessa quarta-feira. Outro que apareceu pela primeira vez foi Lucas Evangelista, comprado junto ao Red Bull Bragantino por 4 milhões de euros. O Evangelista não tem condição de jogo no Campeonato Paulista e passa a ser opção nas outras competições. Com informação importante, Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino estão de olho em Mauro Júnior, atleta brasileiro de 25 anos de idade e titular absoluto do PSV, clube holandês que disputa com frequência a Liga dos Campeões e que também briga por títulos em seu país. O Mauro é titular absoluto como lateral esquerdo, embora tenha surgido no Brasil, jogando com a camisa do Desportivo Brasil como um meio atacante. Ele se muda muito cedo, em 2017 para o PSV, e por lá vai mudando de posição. Chega a jogar como volante e mais recentemente, há 3 anos, tem atuado como lateral esquerdo e lateral direito. O fato de o Mauro Júnior ter contrato com o PSV somente até junho permite que Palmeiras, Red Bull e Botafogo tentem a assinatura de um pré-contrato para que ele se mude de graça, sem custos na metade do ano. Posso assegurar que o interesse do Palmeiras é quente, embora nenhum dos 3 clubes que já abriram conversas apresentaram propostas oficiais. A tendência é que o Mauro Júnior venha para o Brasil.
até porque o atleta, que já soma 30 partidas na atual temporada com 3 assistências, entende que jogando no Brasil vai ficar mais perto de ser convocado para a seleção brasileira. Excelente alternativa, ótima opção, barata e interessante, de alguém super adaptado ao futebol europeu e que caberia como uma luva nos clubes daqui. Só para completar, vale a lembrança de que na virada do ano o Corinthians também já havia demonstrado interesse, mas não existiram conversas recentemente. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Família, ficamos aqui com um giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as notícias do Verdão. Deixa aqui seu like, se inscreva neste canal, ativa também o sininho de notificação, muito importante a sua participação, e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo, fui!